Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que as recompensas têm em vista o bom comportamento reconhecido em favor do condenado, de sua colaboração com a disciplina e de sua dedicação ao trabalho. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 55, as recompensas têm em vista o bom comportamento reconhecido em favor do condenado, de sua colaboração com a disciplina e de sua dedicação ao trabalho. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que não haverá concessão de regalias. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 56, são recompensas, inciso 1, o elogio, 2, a concessão de regalias. Parágrafo único. A legislação local e os regulamentos estabelecerão a natureza e a forma de concessão de regalias. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 57, na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão. Parágrafo único. Nas faltas graves, aplicam-se as sanções previstas nos incisos 3 a 5 do artigo 53 desta lei. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o isolamento será sempre comunicado ao Ministério Público e à família do preso. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 58, o isolamento, a suspensão e a restrição de direitos não poderão exceder a 30 dias, ressalvada a hipótese do regime disciplinar diferenciado. Parágrafo único. O isolamento será sempre comunicado ao juiz da execução. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração, conforme regulamento, sem o direito de defesa, pois é procedimento administrativo preliminar. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 59, praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração conforme regulamento, assegurado o direito de defesa. Parágrafo único. A decisão será motivada. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o tempo de isolamento ou inclusão preventiva no regime disciplinar diferenciado será computado no período de cumprimento da sanção disciplinar. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 60, a autoridade administrativa poderá decretar o isolamento preventivo do faltoso pelo prazo de até 10 dias. A inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado, no interesse da disciplina e da averiguação do fato, dependerá de despacho do juiz competente. Parágrafo único. O tempo de isolamento ou inclusão preventiva no regime disciplinar diferenciado será computado no período de cumprimento da sanção disciplinar. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que são órgãos da execução penal o juízo da execução e a defensoria pública.
Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, o artigo 61, são órgãos da execução penal, inciso 1, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária; 2, o Juízo da Execução; 3, o Ministério Público; 4, o Conselho Penitenciário; 5, os Departamentos Penitenciários; 6, o Patronato; 7, o Conselho da Comunidade; 8, a Defensoria Pública. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, com sede na capital da República, é subordinado ao Ministério da Justiça. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 62, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, com sede na capital da República, é subordinado ao Ministério da Justiça. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o mandato dos membros do Conselho terá duração de 2 anos, renovado 1/3 em cada ano. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 63, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária será integrado por 13 membros designados através de ato do Ministério da Justiça, dentre professores e profissionais da área do direito penal, processual penal, penitenciário e ciências correlatas, bem como por representantes da comunidade e dos ministérios da área social. Parágrafo único. O mandato dos membros do Conselho terá duração de 2 anos, renovado 1/3 em cada ano. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no exercício de suas atividades em âmbito federal ou estadual, incumbe contribuir na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo as metas e prioridades da política criminal e penitenciária. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 64, ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no exercício de suas atividades em âmbito federal ou estadual, incumbe, inciso 1, propor diretrizes da política criminal quanto à prevenção do delito, administração da justiça criminal e execução das penas e das medidas de segurança. 2. Contribuir na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo as metas e prioridades da política criminal e penitenciária. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no exercício de suas atividades em âmbito federal e estadual, não incumbe estabelecer regras sobre a arquitetura e construção de estabelecimentos penais e casas de albergados. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 64, ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no exercício de suas atividades em âmbito federal e estadual, incumbe, inciso 3, promover a avaliação periódica do sistema criminal para a sua adequação às necessidades do país; 4, estimular e promover a pesquisa criminológica; 5, elaborar Programa Nacional Penitenciário de Formação e Aperfeiçoamento do Servidor; 6, estabelecer regras sobre a arquitetura e construção de estabelecimentos penais e casas de albergados. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a execução penal competirá ao juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença.
Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 65, a execução penal competirá ao juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que compete ao Ministério Público Federal declarar extinta a punibilidade. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 66, compete ao juiz da execução, inciso 1, aplicar aos casos julgados lei posterior que, de qualquer modo, favorecer o condenado. 2. Declarar extinta a punibilidade. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que compete ao juiz da execução decidir sobre incidentes da execução. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 66, compete ao juiz da execução, inciso 3, decidir sobre a linha A, soma ou unificação de penas, B, progressão ou regressão nos regimes, C, detração e remissão da pena, D, suspensão condicional da pena, E, livramento condicional, F, incidentes da execução. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que compete ao juiz da execução autorizar saídas temporárias. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 66, compete ao juiz da execução, inciso 4, autorizar saídas temporárias. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que não compete ao juiz da execução determinar a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 66, compete ao juiz da execução, inciso 5, determinar, a linha A forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução. B. A conversão da pena restritiva de direitos e de multa em privativa de liberdade. C. A conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que compete ao juiz da execução determinar a desinternação e o restabelecimento da situação anterior. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 66, compete ao juiz da execução, inciso 5, determinar, a linha D, a aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança, E, a revogação da medida de segurança, F, a desinternação e o restabelecimento da situação anterior. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que compete ao Ministério Público determinar o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 66, compete ao juiz da execução, inciso 5, determinar, a linha G, o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca. H. A remoção do condenado na hipótese prevista no parágrafo 1º do artigo 86 desta lei. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que compete ao juiz da execução inspecionar anualmente os estabelecimentos penais.
Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 66, compete ao juiz da execução, inciso 6, zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança. 7. Inspecionar mensalmente os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que compete ao juiz da execução interditar no todo ou em parte estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 66, compete ao juiz da execução, inciso 8, interditar no todo ou em parte estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos desta lei. Olá! Para receber seu e-book, simulados exclusivos e materiais complementares em PDF, é muito simples. Basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo e você receberá gratuitamente o e-book, simulados e outros materiais complementares. É simples e rápido. Aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do Telegram, onde diariamente posto questões de concursos, além de dicas e metodologia de estudo. Conheça também nosso Instagram 100% focado em concursos públicos. Lá posto todos os dias questões e metodologia de estudos para concurso. Obrigada, bons estudos e até mais!